pouquinho aqui para a nossa conversa. Ô, Thales, oi, professor, bem-vindo também, boa tarde aos dois, agora aqui com os Boa dois tarde, Diego. Boa tarde, Paulo. bem-vindos. Então, vou começar com o senhor, professor, já que o senhor pintou aqui na nossa tela, vou te perguntar sobre essas informações que o Jamil trouxe, sobre o Conselho de Segurança da ONU, né, e sobre a postura brasileira também e da comunidade internacional, professor. Olha, o resumo que o Jamil fez da reunião do Conselho é gravíssimo. Né? Ele dá a exata medida da dissensão, não há qualquer consenso. Né? Não é só pelo veto, né? É pelo formato. Né? O formato é muito grave, porque, ao que parece, aquelas vozes mais moderadas perderam a vez. Né? O Antônio Guterres, o secretário-geral, praticamente ficou sozinho. O Jamil fez o resumo exato, né? Inclusive do tipo de ataque que Antônio Guterres sofreu sem defesa. Né? A gente precisa lembrar que no dia de hoje era para ser votada uma resolução dos Estados Unidos que, de algum modo, insinuava uma possibilidade de algum acordo, né, para aquilo que o Antony Blinken, o secretário de Estado americano, definia como pausa humanitária. Israel, antes do assunto começar, Israel avisou que não tem conversa com cessar-fogo. No formato em que está, mesmo que ele troque de nome, vire pausa humanitária, não serve. No formato que estava a resolução, a Rússia também avisou que veta. É exatamente aquilo que o Jamil disse. A ONU está paralisada. Né? Agora, a ONU não está paralisada porque é a ONU a culpada. A ONU está paralisada pelo grau, vamos dizer desta forma, de dissensão, de não entendimento. O que é que temos por trás disso? Nós temos, na verdade, também na guerra de Israel e Hamas, nós temos também uma divisão no mundo mais forte. Né? De um lado, nós temos de mãos dadas China, Rússia auxiliando o Irã, de outro lado, Europa Ocidental e Estados Unidos e alguns países. O grosso dos países olha para essa divisão, eu digo dos 140 países, e fica um pouco sem saber como se comportar. Na prática, talvez eles soubessem sim. Se hoje nós fizéssemos uma assembleia na ONU para derrubar os vetos, talvez nós tivéssemos algumas surpresas. Principalmente porque a gente precisa olhar o que aconteceu do outro lado, que tem tido pouca notícia. Anteontem, na segunda-feira, uma reunião em Pequim, onde estava Putin e Xi Jinping. Só que esta reunião era para comemorar os 10 anos da Rota da Seda. Só que nesta reunião estavam mais de 140 países, Thales. Isto é um sinal de que dos 190 países da ONU, 140 escolheram mais ou menos um lado para ficar. Thales, como é que você está vendo tudo isso, amigo? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professor. Olha, o que me espanta o que me chama a atenção dessa declaração do israelense contra o presidente da ONU é o seguinte: a posição dele é muito parecida com a posição que tem sido manifestada pelo presidente Lula, por exemplo, a posição da ONU, que tem manifestado o presidente Lula e o Brasil. E até hoje o embaixador, o ministro do Brasil, o ministro das Relações Exteriores. Então, o que me assusta é pensar que é dessa maneira que Israel também está vendo o Brasil. Assim como ele está vendo a ONU, o presidente da ONU, o Guterres, ele está vendo também o Lula e está vendo o Brasil. Ele não aceita nada que seja moderado. Qualquer postura moderada, Israel está considerando, Netanyahu está considerando um insulto a Israel. A moderação é um insulto. Aí é duro, porque não dá conversa quando a moderação é um insulto. Eu tento me colocar um pouco dentro da cabeça desses judeus radicais, eu não digo dos judeus radicais, do Netanyahu, dentro da cabeça desses mais radicais. Eu acho que eles pensam o seguinte: se o Hamas
quer nos destruir, a única solução é destruir o Hamas. E para destruir o Hamas, eu preciso que todos os atores internacionais concordem que eu tenho todo o direito de destruir o Hamas e entrar lá e fazer o que tem que ser feito. Não há solução, não há conversa possível. Enquanto o Lula for moderado para Israel, aí eu fico preocupado com os brasileiros que estão na faixa de Gaza e que precisam sair e que não estão vendo uma movimentação muito grande de Israel para a saída desses brasileiros. Porque há uma má vontade. E essa má vontade é por quê? Porque eles também acham que nós também temos má vontade. Nós não estamos com má vontade, nós estamos com moderação. Só que a moderação, nesse momento de radicalidade, de radicalismo dos principais atores, é uma ofensa para eles. Eu não sei se o professor concorda de alguma maneira com o que eu estou dizendo. Concordo sim, Thales, inteiramente. Eu acho que toda vez que você carece de qualquer atitude moderada, negociadora, qualquer atitude de consenso para evitar essa situação, nós temos aquilo que o Jamil estava contando, os números horrorosos. 5.700 mortos em Gaza, sendo 2.000 crianças. Essa realidade, de alguma forma, pede. Veja bem, quando nós falamos de Gaza, nós temos que entender, é bem curioso isso, né? Os números são assustadores. Antes da guerra começar, o fluxo de caminhões que levavam víveres, que levavam combustível para Gaza, era em média, Thales, de 500 caminhões por dia. Está há 15 dias parado e tudo que entrou lá foram, no sábado, 20 caminhões e no domingo 14. Vamos ser sinceros. Esses 20 caminhões, esses 14, redundaram na saída de 2 reféns no sábado e mais 2 na segunda-feira. Na prática, é o seguinte, é um toma lá da cá muito minúsculo. Só que o dano, a gravidade da situação é enorme. Israel, e eu acho que você tem toda a razão, Thales, quando você olha para isso, Israel está, inclusive, enfrentando a posição muito serena, muito até firme, do presidente Biden de dizer, olha, é preciso ter 2 estados. Olha, não bombardeiem, parem com o bombardeio. E, principalmente, não façam já uma invasão por terra. O grupo mais radicalizado em Israel está de olho, Thales, no dia seguinte do fim da guerra. Não nos enganamos, quando a guerra acabar, haverá um acerto de contas. Quem que errou? Por que o Hamas conseguiu entrar? O governo Netanyahu está usando a radicalidade, está usando posições duras, está usando ataque, até mesmo a posição dos Estados Unidos, apenas por razões políticas. Porque ele sabe perfeitamente que ele está usando essa, entre aspas, vingança sobre o Hamas para se cacifar politicamente quando a guerra terminar. Porque ele terá que prestar contas sobre os erros cometidos na segurança de Israel que permitiram o ataque. Esse quadro deixa tudo muito pior. De alguma forma, a radicalidade política em Israel não está, vamos dizer deste modo, né, acompanhando o governo de coalizão. Esse governo de coalizão está muito fragilizado. Na prática, quem tinha razão era Yair Lapid, que dizia, com esse perfil de governo, nós não vamos estar acompanhando o cenário internacional. Ele tinha razão. Esse contexto, já que a gente Agora, professor... Vai lá, Thales. Eu ia mudar de assunto, mas vai lá, vai na sua. Eu pergunto, professor, também para tentar manter a moderação. Por outro lado, o Hamas, de fato, como diz Israel, pretende a destruição de Israel. E se é isso, não seria o caso também de se afastar completamente o Hamas de qualquer processo? Há possibilidade disso? Porque eu nunca vi um momento desses em que a moderação se torna um insulto para os dois lados, para o Hamas e para o governo de Israel. Então, eu não sei como lidar. Diga. Olha, você tem toda a razão, Thales. Porque, assim como eu comentei sobre a radicalidade em Israel, a gente tem noticiado pouco isso, a gente tem olhado pouco para isso.
Hamas passa pelo mesmo problema. Não se enganem. Hamas também tem uma ala militar e uma ala política. Todo esse processo que aconteceu, o ataque a Israel, a violência absurda e as atrocidades em Israel, pelo Hamas, aconteceram por uma ala militar que não quer sequer ouvir falar em solução política, que também existe dentro do Hamas. Há uma ala dentro do Hamas que fala com o Catar, que fala com a Arábia Saudita, que percebia uma modificação do cenário. Que modificação era essa? Ministros israelenses tinham visitado Riad, tinham visitado a Arábia Saudita. É a solução de Biden. Biden procura aproximar Israel dos árabes moderados. Os árabes moderados conversam com a ala política do Hamas. Mas a ala militar, assim como nós temos radicais em Israel, nós temos radicais do Hamas. A ala militar do Hamas, em silêncio, sem comunicar a ala política, fez esse ataque, até essa atrocidade a Israel. Do mesmo jeito. Na prática, quando nós olhamos para esse cenário de insultos coletivos, o que nós estamos vendo é a vitória das duas alas radicais, tanto dentro do Hamas como dentro de Israel. Então, de alguma forma, o que é preciso é um espaço para moderação, é um espaço para negociação. É isso que está frágil. Sabe o que eu acho, Thales, que eu acho que a gente deveria trazer para o debate? A posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão, em certo momento, quase que impedidos de ter aquela força que tinham antes, de dizer agora vai parar porque eu vou mandar parar. Para e sossega que é a potência hegemônica. A pergunta que nós temos que fazer é por que os Estados Unidos não conseguem fazer essa potência hegemônica? Talvez, se a gente olhar para dentro dos Estados Unidos, nós vamos ver aquele artigo muito interessante do Paul Krugman, falando que a paz americana não existe mais. Porque os Estados Unidos estão tão polarizados, eles não conseguem sequer ter uma Câmara dos Deputados com um presidente para poder votar uma ajuda a Israel. Para poder não consegue nada. Está uma fragilidade enorme no poder americano para impor moderação. É disto que nós estamos falando. Olha que situação. A situação é ampla, não é a vitória só de radicais no Hamas e vitória de radicais em Israel. Há radicais vitoriosos também no contexto americano. Não nos enganemos disso. Os Estados Unidos, inclusive, que estão numa escalada militar, não vista aí há muito tempo no Oriente Médio, né? Então o país decidiu mudar de tática para pressionar outro agente ali local, que é o Irã, né? Para que o Irã não se envolva na guerra ali na região da faixa de Gaza. Hoje foi anunciado que um segundo porta-aviões foi enviado para a região, o que mostra uma tensão militar grande e os Estados Unidos presentes ali para demonstrar apoio a Israel também, professor. Com certeza. Essa presença dos dois porta-aviões são um recado claríssimo. Um dos porta-aviões, que é o Gerald Ford, que é o mais moderno dos dois, já está em águas israelenses. O outro porta-aviões, Eisenhower, vai se postar no Golfo de Omã, de cara para o Irã no Golfo Pérsico. O aviso é claro, né? Não nem tente. Né? É claro que isso tem a ver diretamente com a posição americana de absoluto, incondicional apoio a Israel. Isso é indiscutível. Só que, de alguma forma, isso tem sido, vamos dizer deste modo, insuficiente. Essa presença militar, nós temos sempre que entender, né, que a guerra nada mais é do que a continuação da política sobre outras formas. Né? Essa máxima, ela é eterna. O que está nos faltando, de alguma forma, é a quem, como e a quem os militares, os poderosos militares americanos obedecem? Aos radicais ou aos moderados? Isso acontece praticamente hoje, essa contaminação pela polarização e pela radicalidade não omite, não deixa de acontecer, inclusive nos Estados Unidos, com todo o seu poder. O Irã, de algum modo, também percebe isso. E se não age, eu gostaria de comentar isso, se o Irã não age, é muito mais por pressão da China, que não está interessada em uma escalada de uma guerra regional nesse momento, por questões econômicas dela. O Irã está mais contido pela pressão chinesa do que pelos porta-aviões americanos.
Thales, acho que o teu áudio tá fechado. Eu acho que fecharam aí, eu acho. Ah, agora voltou. Boa. Fala lá, Thales. Na verdade, essa movimentação dos porta-aviões, ela aumenta o risco de a guerra se espraiar por ali, pelo Oriente Médio, porque se o Irã não for contido, se a provocação, a própria Rússia já falou, olha, tome cuidado aí com esses porta-aviões, senão a gente pode entrar também. Quer dizer, eu posso lançar uns mísseis aí. Então, a situação ali ela é perigosa de a guerra se espraiar. Verdade. Bom, e a gente tem uma reportagem no nosso site, Thales e professor Trevisan, que fala sobre a questão dos combustíveis. Vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela, é essa aí. Peça para o Hamas, foi o que disse o exército de Israel a apelo da ONU por combustível. A reportagem está falando sobre esse assunto e o exército de Israel disse à ONU para refugiados palestinos para que pedissem combustível para o Hamas. A resposta vem depois do órgão nas Nações Unidas fazer um apelo e afirmar que hospitais que atendem civis palestinos atingidos pelos bombardeios na faixa de Gaza e outros serviços de distribuição de suprimentos podem deixar de funcionar amanhã. O comentário foi feito pelo perfil do exército israelense na rede X ou Twitter, né? Perguntem para o Hamas se vocês podem pegar um pouco. É o que diz a postagem, acompanhada de uma foto de um suposto reservatório de combustível do grupo extremista. Israel alega que o Hamas tem reservatórios no território de Gaza. A agência da ONU ainda não respondeu a este comentário. Combustível é uma preocupação e também até uma moeda ali dessa negociação toda, professor. Sem dúvida nenhuma, né? Vários pontos são moeda de troca, né? O combustível é o primeiro deles. A primeira razão por qual a faixa de Gaza está sendo pedindo combustível e que a ONU está preocupada com isso é o risco de uma calamidade sanitária. Porque para você ter água, você precisa movimentar as usinas de dessalinização. As usinas se movem por motores movidos a combustível, a óleo diesel. As pessoas estão bebendo água salgada. Porque não há outra solução, dado que as usinas não conseguem funcionar. O combustível é essencial para manter a luz dos hospitais que vocês estão mostrando, para manter energia nos hospitais. Isso sem a gente contar remédio e sem contar alimento. Então, de algum modo, energia, remédio e alimento são produtos absolutamente essenciais. Nós temos que lembrar que nós estamos falando sobre um território bem pequeno, 365 km², onde moram 2,3 milhões de pessoas. É nesse contexto que nem água tem, porque as usinas de dessalinização do Mediterrâneo estão fechadas. Mas, professor, o que está levando Israel a aumentar o tom? Israel, tudo bem, sempre teve um tom alto, mas eu acho que essa postura dele de pedir a demissão do presidente da ONU, dessa postura de perguntem para o Hamas, etc., ela está elevando o tom. Por que está elevando o tom? Dois motivos, Thales. Excelente observação, excelente percepção. Dois motivos. O primeiro deles é deixar bem claro para o protetor americano que quem decide o tom da guerra é Israel e não a pressão de Biden. O que deixa a viagem de Biden super perigosa, ela perde função, porque ela não conseguiu conter Israel. O segundo motivo é rigorosamente político. Israel tem, claramente, um governo de coalizão que não é de coalizão e que está só esperando a guerra terminar para acertar as contas políticas com o Benjamin Netanyahu. Esse é o ponto. Netanyahu precisa dessas respostas, precisa dessa demonstração de força para, vamos dizer desta forma, falar com o seu público interno, com aquele público dentro de Israel que quer vingança, com aquele público dentro de Israel que não quer vê-lo como alguém que concede. Esse é o ponto. A tua pergunta é ótima, por que Israel sobe o tom, inclusive contra aquilo que tinha acabado de dizer o secretário de Estado norte-americano, pausa humanitária. Por que Israel sobe o tom? Não é Israel que sobe o tom, é a ala política ligada a Benjamin Netanyahu. Não é diferente em outros contextos.
Por que você, dentro do contexto norte-americano, você não consegue uma ação mais unitária? Porque, de fato, a Câmara dos Deputados norte-americanas hoje, se você abrir, ela vai ter posições muito diferentes daquelas moderadas de Joe Biden. Nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos falando daquela forma em que a força política não está jogando água no moinho da moderação. Isso está muito presente em Israel, isso está presente no Hamas também, na atitude dos grupos militares, isso está presente nos Estados Unidos também. É uma situação bastante densa do ponto de vista político, não só militar. Esse é o ponto que a gente precisa destacar. É bem percebido por tua parte por que não funciona, por que subiu o tom. Muito bom. Professor Leonardo Trevisan, prazer recebê-lo, um prazer conversar com o senhor sempre enriquece aqui o nosso debate. Um abraço para o senhor, bom trabalho. Um abraço para você, abraço, Thales, abraço, Diego. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde, valeu. Vamos com imagens aí de mais um